Bom dia! Estamos iniciando mais uma live. Vamos chegando. Essa live vai ficar gravada depois, vai pro feed, vai pro YouTube. E hoje nós vamos falar sobre medo e autossabotagem. Eu tenho recebido muitas mensagens de clientes, de pessoas interessadas nos processos, que trazem como temas de necessidade de fazer um movimento, de olhar para si, de constelar, de autoconhecimento, medo e autossabotagem. Medo das coisas não darem certo, medo da vida não fluir, medo de começar algo e desistir. E o medo, ele serve também como uma autossabotagem, né? Ele está a serviço aí de te proteger, de te frear. Então, o objetivo hoje é a gente olhar para esses dois termos, né, que vêm sendo muito ditos dentro dos atendimentos, dentro do WhatsApp, dentro dos formulários que a gente vai recebendo. Então, antes da gente iniciar essa live, eu quero te convidar a enviar essa live para pelo menos 5 pessoas, 5 amigas aí que você já teve um momento de conversa com ela, ela demonstrou algum medo ou se auto-sabotando. Se não teve esse papo, porque muitas vezes a gente não tem, né? Muitas vezes a gente não se abre com alguém para falar, eu estou com medo, eu estou me auto-sabotando. Às vezes a gente está só agindo na inconsciência. Mas se você já percebeu uma amiga que tem um potencial incrível, ela não usa nem 10% desse potencial, envia essa live para ela. Vamos compartilhar a mensagem aqui com mais pessoas para a gente iniciar essa semana, vibrando alto, trazendo consciência. Eu falo muito para as minhas alunas, presença e consciência, presença e consciência. Porque quanto mais consciente eu estou daquilo que se apresenta como uma trave para mim, eu consigo ter novas atitudes, eu consigo mudar as minhas percepções para que eu possa realizar novas atitudes, assumir novas posturas para fazer diferente e alcançar os meus objetivos. Então vamos lá, vamos enviar essa live para a gente poder adentrar ao tema com mais profundidade. A gente só está começando. Manda aí 5 amigas que você acha que essa live vai fazer sentido. Vamos lá, bora. Eu sempre mando um pouquinho mais, porque eu sei que tem muita mulher aqui que precisa dessa mensagem. Vamos juntas. Tá. Acho que tá bom. Vamos lá, enviar separadamente. Show! Eu separei aqui num livro que eu gosto muito, que eu já li, que é O Ciclo do Sucesso, de Brian Tracy. E ele fala sobre autoconfiança ilimitada. Que eu tenho certeza que todo mundo, né? Pensa aí comigo. Você gostaria de ter uma autoconfiança ilimitada? Que nada nesse mundo te abala. Eu não sinto medo, eu não me auto-saboto. Aquilo que eu boto na minha cabeça que eu quero conquistar, fazer, alcançar, eu simplesmente alcanço, consigo, nada me para. Dentro desse livro, ele fala um pouquinho sobre a autoconfiança ilimitada, que é o quê? Com maior confiança em nossas habilidades, definimos metas mais elevadas. Já quero abrir um parênteses aqui para você. Quantas vezes você se limitou nos seus objetivos? Talvez você já tenha até parado de sonhar. Talvez você tenha aí um sonho guardadinho no teu coração, que ele é audacioso, mas você não faz movimentos para conquistá-lo. Tenho um sonho de ter um carrão na minha garagem, um carro diferente. Tenho um sonho de ir para Disney. Tenho um sonho de viajar o mundo. Sonhos. Sonhos que não se tornam objetivos, que não se tornam metas. Porque quando a gente tem um objetivo e faz desse objetivo uma meta, nós criamos pontos de check-in, no qual a gente vai alcançando, tô cada vez mais perto. Só que se você não tem autoconfiança em você, você não
não elabora o seu sonho para se tornar um objetivo, para se tornar uma meta. Por quê? Porque a sua autoconfiança ela é limitada, não ilimitada. Faz sentido? Então, quando a gente tem uma maior confiança em nossas habilidades, definimos metas mais elevadas. Porque independente do tamanho dessa meta, nós vamos fazer o quê? Nós vamos gerar movimento para alcançá-las. Nós fazemos planos mais audaciosos, nós nos empenhamos para atingir objetivos com quais sonhamos. Tomamos todas as medidas necessárias para ganhar mais dinheiro e desfrutar de uma qualidade de vida melhor. Então, essa live hoje é justamente para falar sobre medo e autossabotagem que estão contrário à sua autoconfiança, à percepção de poder que você tem sobre você mesmo, a tua autoestima. Então, esses dois fantasmas aqui, eles não estão aí por acaso. Eles não estão aí só para te atrapalhar. Eles estão aí a serviço de algo muito maior. E nós vamos falar disso hoje. Hoje a gente vai dar um próximo passo em relação a esse tema que te puxa para trás. E não é falta de capacidade. É algo mais profundo. Eu sei que você pode ter pensado várias vezes. Eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não posso, eu não consigo. Mas não tem a ver, mas ao mesmo tempo não tem a ver. Porque isso não é só seu. Não é algo que está vinculado somente a você. Café, gente. Café é uma maravilha, né? Vamos lá, vamos começar. Eu quero trazer aqui o exemplo de uma das minhas alunas. Porque ela sempre se apresentou de uma forma assim, travada perante a vida. Tudo que ela gostaria de fazer, até gravar um story aqui, tá? Falar do negócio dela, ela não conseguia. Simplesmente ela travava, ela não desenvolvia. As seus clientes chegavam somente por indicação. Não existia uma constância de movimentos on e off que fizesse o negócio acontecer. E qual que era o grande medo dela? Qual que era o grande medo dela? O grande medo dela era de se expor. Exposição. E aí, isso se manifestava como? Procrastinação, deixar para depois, muitas desculpas. Ah, não, sabe o que é? Que hoje não deu tempo porque eu tô ocupada arrumando meu armário da cozinha. Hoje eu tenho que estudar para faculdade. Ah, quem sabe amanhã? Porque hoje não deu tempo. Ah, hoje meu filho me demanda muita atenção. Hoje não deu tempo. E aí existia a trava, disposição, junto com o medo, disposição, que se tornava o quê? Uma autossabotagem. E aí essa autossabotagem, o que acontece? Menos faturamento, menos movimento, muito menos alcance de objetivos, simplesmente as coisas não aconteciam. Só que o que mudou para a pessoa que ela era, para a pessoa que ela se tornou hoje? Ela se livrou dessa trava? Não. Porque o caminho não é se livrar. O caminho é olhar, compreender, trazer a consciência e assumir novas posturas. Eu coloquei como tema da live como se livrar do medo e da autossabotagem. Mas na visão sistêmica nós não nos livramos de nada. Porque aquilo que eu quero me livrar, aquilo que eu quero resistir, aquilo que eu julgo, aquilo que eu quero longe de mim, mais presente se faz. Por quê? Porque medo, autossabotagem, procrastinação, as desculpas, as comparações, elas estão a serviço de algo muito maior. Elas estão a serviço de te manter pertinho de alguém do teu sistema familiar.
Quando você trava, quando você não age, com quem que você fica parecida? Quando você não alcança os teus objetivos, quando você não faz os movimentos para conquistar os teus sonhos, com quem que você fica parecida? Será que com a sua mãe, que na sua infância não pôde trabalhar para cuidar de você e de seus irmãos? Será que com a sua avó, que nunca pôde viajar, nunca pôde ter um carro zero na garagem? Será que você fica parecida com seu pai, que trabalhou bastante a vida inteira? Você viu ele se esforçando, mas que ele não pôde desfrutar do dinheiro que ele fez? Com quem você fica parecida? Então perceba que nesse movimento de medo, autossabotagem, existe um movimento muito mais profundo que não é só simplesmente, eu me saboto, eu tô sempre me comparando. Porque com certeza, você não, nesse momento aqui agora, você tá tendo consciência de que existe uma autossabotagem, de que que você se compara, que você trava, que você não executa o que você precisa executar, né? A procrastinação, deixar para depois, eu procrastino demais. Não sei o que acontece, eu procrastino demais. Esses movimentos, ou melhor, esses não movimentos, eles estão a serviço de algo muito maior, que é te fazer se sentir pertencente, mesmo que na dor. Mesmo que na dor. Porque em sã consciência, ninguém quer travar, ninguém quer sentir medo, ninguém quer se sabotar. Isso é óbvio. Mas internamente existe um confronto no qual te diz assim, ó, se você for além, se você fizer algo a mais, você vai ficar diferente do teu pai, você vai ficar diferente da tua mãe. Por mais que saia da sua boca, eu quero ser diferente. Eu quero me livrar desses sentimentos. Repito, tudo aquilo que eu quero me livrar, tudo aquilo que eu quero resistir, vai resistir na minha vida de alguma maneira. Então, o primeiro movimento aqui é a integração. É olhar, cara, sinto isso. Sinto medo, me auto-saboto, procrastino, dou desculpas, deixo as coisas para depois, fico me comparando. Sou todo esse suco de causa aí. O que eu faço a partir disso? Ok, aqui é o momento que você está nomeando os seus inimigos internos. Porque talvez até agora, nesse exato momento, você só sentiu desconforto, mas você não nomeava. Talvez até agora você estava sentindo os desconfortos, mas você não estava nem tendo a consciência de que estava sentindo os desconfortos. Medo de crescer, medo de ter sucesso, medo de aumentar a tua renda. Berê, tá louca? Eu quero fazer mais dinheiro, quero fazer 10 mil por mês, 15 mil, 20 mil. E o que vem com isso? Você está disposta e disponível a assumir mais responsabilidades? Porque quem faz mais dinheiro precisa entregar mais. Mais no trabalho, mais para a sociedade, mais internamente. Porque se você simplesmente faz mais dinheiro e não assume novas posturas perante a ele vai embora. E você volta a estaca zero. E talvez você não está querendo nem pagar o preço de se modificar internamente para poder receber mais. E de novo, inconscientemente, para ficar parecida com quem? Para ficar parecida com quem? Então, a partir do momento que você nomeia esse inimigo interno, medo, comparação, autossabotagem, não é que o medo, comparação, procrastinação são autossabotagens. São autossabotagens. Então, a partir do momento que você olha para isso de frente, olha nos olhos, ok, eu sinto isso. Você já está tirando uma venda.
Agora é o momento do quê? De olhar para essa origem. De onde vem esse medo? O medo, ele só tá aí com você por quê? Porque é a maneira que o teu sistema encontra de colocar um freio em você. E mexe na tua autoconfiança, né? Que eu acabei de ler aqui para vocês. O medo, ele só tá a serviço de algo muito maior, que é te proteger. Eu sei que talvez até hoje você pensou assim, ó, não, porque isso aqui é uma autossabotagem ferrenha. Isso só me atrapalha, o medo me atrapalha. Pois eu tô aqui para te dizer que apesar de te atrapalhar, apesar de ser uma autossabotagem, o medo ele tá aqui por amor. O medo ele está aqui por amor. E quando você rejeita o medo, quando você não olha nos olhos dele, ele vai cada vez crescer mais. É como se o medo viesse te abraçar para que você fique aonde você está. Sentir desconforto ao dinheiro na sua palestra no sábado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. De onde vem esse desconforto? Quem eu me torno quando eu faço mais dinheiro? Diferente de quem eu fico do meu sistema quando eu faço mais dinheiro. Isso é muito profundo, gente. Muito profundo. Porque quando a gente fala da visão sistêmica, quando nós olhamos para a origem do nosso sistema familiar, existem tantos emaranhamentos que são projetados na formação do meu indivíduo, que tem tantas coisas que nos prendem que a gente não tem nem ideia. Então é sempre um convite do quê? De se autoanalisar, de se autoconhecer, entender das suas travas. Porque sentir medo faz parte. E falando da psique humana, né, a parte psicológica em relação ao medo, tudo que é desconhecido, nós vamos sentir medo. O cérebro, aquilo que ele não conhece, ele já entra em estado de luta ou fuga, em alerta. E aí, qual que é o movimento que a gente precisa fazer? Reconhecer esse novo cenário. É que nem começar a dirigir um carro. Quando a gente aprende a dirigir um carro, quem dirige, quem sabe, quando a gente vai pegar o carro pela primeira vez, os nossos sentidos estão todos em alerta. Coração acelera, tô sentindo medo, isso aqui é desconhecido. Porque para o cérebro, ele não entende que eu tô aqui aprendendo algo novo, que seja dirigir ou um conteúdo novo, que me tira dessa zona de conforto, né, de estagnação. E ele não entende que esse é um cenário de aprendizagem e um cenário de, meu Deus, eu estou em perigo, vou morrer. Então, o nosso cérebro, ele assume um caminho de quê? Ele assume um perfil de quê? Ele ativa o quê? Luta ou fuga, preciso sobreviver. Então, o desconhecido, ele ativa essas sensações que são desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, a partir do momento que eu estou sentindo algum tipo de desconforto, psicologicamente o meu cérebro tentando me proteger, ao mesmo tempo que existe uma força muito maior do meu sistema familiar também me convidando a ficar igual. Vocês percebem aqui, ó, que não é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Então, por isso que é tão importante presença e consciência. As minhas alunas já estão cansadas de ouvir essa frase. Falei que eu vou tatuar ela. Presença e consciência. Presença e consciência. Porque quanto mais consciência eu tenho, menos eu permito sofrer os efeitos. Não significa que eu não vou mais sentir medo. Não significa que eu não vá ser convidada a me auto-sabotar, a procrastinar, a me comparar.
Significa que quanto mais eu me conheço, mais recursos eu adquiro para não sofrer os efeitos. Então, a partir do momento que eu entendo a origem do meu medo, que eu entendo a origem da minha autossabotagem, eu adquiro recursos. Como que você adquire recursos? Se autoconhecendo. Não vou conseguir te passar aqui. Como que você vai adquirir recursos? Porque é algo profundo. É um passo a passo. É um passo a passo. Não é uma coisa só. Mas ter a consciência já é o primeiro passo. Então já estamos aqui abrindo somente para que você tenha consciência. Só ter consciência não é adquirir novos recursos, mas já é um grande primeiro passo. Porque talvez até agora você estava agindo somente na inconsciência, somente no medo, somente na tua autossabotagem. E eu te digo, a vida ela não precisa ser tão pesada, ela não precisa ser tão difícil, toda hora se comparando, toda hora se julgando, toda hora se criticando, com medo que te paralisa. Porque como eu falei aqui no livro agora, talvez você até deixou de sonhar, talvez você deixou até de pensar que você pode conquistar coisas grandes, porque você não se acha capaz. Mas essa sensação ela é só um convite para que você não se mexa. Porque igual a quem você fica quando você sente medo. Igual a quem você fica quando você paralisa. Tudo isso aqui que eu estou compartilhando é a ponta do iceberg do grande ser que você é. Para você ver o tamanho da tua grandiosidade, né? Para você ver quão grande você é. Porque isso aqui que eu estou trazendo para você de consciência é só a ponta do iceberg. E a tua história ela não é de hoje. Já falei isso aqui inúmeras vezes em várias lives. A tua história ela não é de hoje. Ela não começa só a partir do momento que você nasceu. A tua história ela começa a partir do Big Bang, que se originou ali os teus primeiros ancestrais. Então imagina quantas coisas, quantas histórias, quantas experiências foram vivenciadas até que você estivesse aqui hoje. Quais são os registros referentes a dinheiro dentro do teu sistema familiar desde que o mundo é mundo? Quantas necessidades foram vividas, quantas perdas, quantas conquistas também. Eu dei um exemplo semana passada no podcast. Estou falando aqui sobre dinheiro, porque sábado eu fiz uma palestra sobre dinheiro. E agora uma das congressistas falou, né? Sentir desconforto ao dinheiro na sua palestra de sábado. No podcast de semana passada, que eu participei, eu dei um exemplo em relação ao dinheiro também. Que quando eu era mais nova, e até hoje eu ainda tenho um pouco disso, mas agora eu já compreendo, né? Quando eu era mais nova, eu gostava de ver o dinheiro na minha mão. Eu tinha uma necessidade, assim, de contar o dinheiro. E quando eu entrei na área da beleza, em 2018, o Pix não existia ainda. Então as clientes, elas pagavam muito dinheiro. Eu adorava, gente. Eu adorava fazer aquela maçaroquinha de dinheiro e ficar alisando o meu dinheiro. E aí, eu lembro, na minha infância, e até faz acho que 4, 5 anos que meu avô faleceu, que o meu avô, ele andava com uma maçaroca de dinheiro no bolso. Meu avô andava com uma maçarocona de dinheiro no bolso. E o meu avô, ele tinha medo de colocar o dinheiro no banco, por quê? Porque anos atrás, se não me engano foi o Collor, né, que fez aquele movimento de secar as contas das pessoas, o meu avô perdeu o dinheiro. E aí, inconscientemente, o que eu fazia? Eu também queria ver o dinheiro, não queria perder o dinheiro. Se eu botasse na conta, inconscientemente talvez eu pudesse perder. Então eu honrava o meu avô por uma dor que ele vivenciou. Eu ficava igual o meu avô quando eu tinha medo de gastar o meu dinheiro, quando eu tinha medo de colocar o meu dinheiro na conta. Eu tinha que ficar lá adulando o dinheiro, olhando para o dinheiro. Ai, nossa, aquilo ali me dava uma tranquilidade olhar para o dinheiro, porque eu sabia que comigo ele estava seguro. Faz sentido? Isso aqui é um exemplo
banal, de uma situação só. Mas começa a fazer uma análise das situações que você vai se colocando no dia a dia, que são similares àquilo que você viu seus pais vivenciando, seus avós vivenciando. Tenha interesse em saber mais da tua história. Tudo isso aqui, ó, é ampliação de consciência. De onde eu venho? Porque, de novo, medo e autossabotagem, eles não são para você se livrar. Porque quanto mais você quer se livrar, mais com medo e autossabotagem você fica. Você precisa compreender qual que é a origem, qual que é o convite. Porque se eles estão aí, é para ser igual a alguém, é para permanecer em algum lugar. Daí você fica dando volta, né, que nem o cachorro que fica correndo atrás do rabo. Já, eu não consigo sair desse lugar. Eu não consigo, eu não entendo por que eu tô me auto-sabotando. Abençoada, olha pra tua história. Começa por aqui. Primeiro a gente olha a origem sistêmica, depois a gente vai entender das tuas emoções. Quais foram as experiências que você vivenciou ao longo da vida que te trazem que te traz essa reprogramação que nós precisamos modificá-la. Aliás, que traz a tua programação que a gente precisa reprogramar. E aí, a partir disso, temos recurso. A partir disso, adquirimos recurso para quando o medo e a autossabotagem baterem na sua porta, vai dizer, não, peraí, eu vou fazer diferente porque agora eu tenho recurso. E recurso a gente adquire com o tempo. Portal, processo terapêutico, constelação, dia após dia, dia após dia. O medo, ele não é teu inimigo. Ele só prova que você está diante de algo grande demais para continuar pequena. Se você está sentindo medo, se você está se auto-sabotando, tem uma parte sua que está te convidando a crescer. Tem uma parte sua que sabe que você tem um potencial incrível guardado aí dentro, que você ainda não está utilizando por algum motivo. Por algum motivo. Quais são os motivos? Se essa live aqui fez sentido para você, se essa live mexeu com você, se você gostaria de mergulhar mais profundo para se autoconhecer, para adquirir recursos, me chama lá no direct, vamos conversar, tá? Porque aqui tem inúmeros caminhos para que você possa olhar para você. Você não precisa sentir medo o tempo todo. Você não precisa se auto-sabotar o tempo todo. Você pode dar as mãos pro teu marido e pra tua auto-sabotagem e dizer, tudo bem, vamos juntos. Vocês estão aqui, vocês fazem parte e tá tudo bem. Bora. Bora pra frente. Vou com medo mesmo, vou me auto-sabotando mesmo. Quando você adquire recursos internos para movimentar, não existe auto-sabotagem. Não existe medo. Aliás, existem. Eles só não têm mais o grande poder que eles têm até então em cima de você, sobre você. Faz sentido? Sei que faz sentido, porque eu já vivenciei tudo isso. Eu já passei por tudo isso. Eu já fui a pessoa que se comparava, tinha medo, travava. Eu já fui essa pessoa. Então, essa live vai ficar gravada, vai pro feed, vai pro YouTube. Assista de novo desde o começo, porque se você chegou depois, né? Quem tá vendo também, quem não pôde estar presente, vai vendo gravado. Reassista. Porque quanto mais vezes você assiste, tem acesso a assuntos que expandem a tua consciência, cada vez que você vê, é uma chavezinha que vira diferente. Então, fica o convite. Fica o convite de fazer esse mergulho pra dentro de você. E se você quer se aprofundar mais, aqui é o lugar. Desejo uma excelente semana para você. Que seja extraordinária, que Deus te abençoe muito, abençoe os teus planos. E vamos juntas, seguimos. Um grande beijo. Tchau, tchau.